Fala pessoal, meu nome é Michael Maia e seja bem-vindo ao canal Dissecando. Bom, como vocês viram no título do vídeo aí, hoje eu vou reassistir O Filho de Chuck, ou A Semente de Chuck, né, como entrou na Netflix recentemente. E quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou muito fã de Brinquedo Assassino, porém eu não gosto nem um pouco desse filme. Tanto é que eu nem tenho ele na minha coleção, e nem é por falta de oportunidade também, porque eu já achei ele por R$10. Pra mim, Michael, é um filme que nem deveria ter saído, ou poderia ter sido de uma maneira completamente diferente. Tentaram fazer, o Dom Mancini tentou fazer aqui, né, um terror cômico. Eu não sou contra, mas também não sou a favor, mas na minha opinião, perderam a linha total. Antes de começar rapidinho, se você é fã de Chuck, de Brinquedo Assassino, eu tô usando essa camiseta aqui, I Love Chuck. Esse é um dos modelos que eu vendo na minha loja virtual. Se você ainda não conhece, acessa lá reserva.inc/loja dissecando. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Tem esse modelo aqui, tem outros modelos também do Good Guy. E diversos modelos aí sem ser Chuck também. Sexta-feira 13, Psicose, enfim. Bom, mas antes de assistir o filme, calma que eu sei que ele não é tão ruim assim do início ao fim. Eu sei que ele tem alguns pontos positivos e até por isso que eu vou reassistir aqui. A última vez que eu assisti ele faz muitos anos. Eu vou analisando, vou dando a minha opinião aqui do que eu acho. Melhores cenas, né? As cenas mais relevantes, enfim. Eu vou assistir o filme inteiro aqui, porém eu vou cortando porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E a gente vai dando importância para as melhores cenas aí. As melhores que eu tô falando no sentido positivo ou negativo. Acho que mais para negativo. Bom, mas vamos lá então. A gente tem essa introdução aí, que a primeira vez que eu vi eu achei bem legal. Essa coisa dos espermatozoides vindo e aparecendo essas cenas do Chuck aí, de a noiva de Chuck. Essa parte, a hora que apareceu o filho, né, o bebê, eu achei legal. Até o momento que aparece isso daí agora, que é feito no Japão. Já achei meio estranho. Gente, eu tenho que enaltecer essa cena, essa intro aí, porque pra mim, eu ouso falar que é uma das melhores cenas da franquia do Brinquedo Assassino. É muito boa. Se o filme vale alguma coisa, é por esse começo aí, por essa cena inicial. Esse suspense, ó, a primeira vez que eu assisti eu lembro que eu achei demais. Pra mim o filho seria uma coisa espetacular. Ele herdaria mesmo essa matança do pai e seria um terrorzão foda. Era o que eu tava contando, né? Cara, como o suspense dessa cena é bom. Eu falei que essa seria uma das melhores cenas da franquia por causa dessa morte aí, eu acho sensacional. It's your birthday, that doesn't mean that you can relinquish all. Galera, olha isso. Primeira vez que você assistir, você fala, meu Deus, esse filme vai ser foda. Você fala, meu Deus, o filho é melhor que o pai. Mas estávamos enganados. A gente tem uma coisa meio psicose aí, né? A gente não tem como negar que essa cena, essa introdução é muito boa. E quando aparece o Glenn assim, eu falei, vou me apaixonar. Não ocorreu. Aí eu já comecei a achar estranho. A gente tem a primeira aparição do Glenn aí, né? Eu confesso que eu achei bonitinho a primeira vez que eu vi. Eu já não tava achando tão ruim assim ainda. Mas pra mim o filme poderia ter acabado já. Poderia ter sido um curta, só aquilo ali. Aí eu ia gostar. Cara, esse roteiro poderia ter sido muito diferente. Eles poderiam ter pego essa ideia do Glenn ser bonzinho, mas feito uma coisa totalmente diferente. A gente vai ter a primeira aparição do Chuck e da Tiffany agora aí. É muito foda você ver pela primeira vez, né, o Chuck, assim, depois, na sequência, dá aquela expectativa. É isso que a gente vê aí, que eles são atores de Hollywood, né? Onde está sendo aí rodado um novo filme do Chuck na trama. A gente tem a Jennifer Tilly aí, interpretando a Jennifer Tilly mesmo, né? Que no filme anterior era a Tiffany. Então, assim, a mesma pessoa para dois personagens diferentes numa mesma franquia. Começando por aí, eu já não gostei nem um pouco. E, gente, agora, depois disso, é furo atrás de furo. Aí a gente tem um momento que o Glenn descobre que pode ser os pais dele, né? Porque ele vê, feito no Japão aí também, no pulso de Chuck.
que é o momento que ele decide ir atrás dos pais. Gente, essa é a cena mais bizarra que eu vi. Ele correndo desse jeito, meu Deus do céu. Esse CGI, péssimo, péssimo demais. Eu tenho vergonha. Bom, eis que Glenn chega nos estúdios de Hollywood aí, não se sabe como, mas do nada ele chegou. Chuck e Tiffany acordam. E quando eu pensei que poderia ir para um lado legal o filme, você vê que o terrir já começa pesando aí. A gente sabe que o Chuck ele é bem sarcástico, ele faz algumas piadas assim. Isso lá desde o primeiro filme. Mas como eu disse, eu acho que aqui perderam a linha mesmo. Essa cena, por incrível que pareça, eu acho legal. O Chuck andando no fundo aí é bizarro. Eu não sei o que aconteceu. Que esse andar dos bonecos aí tá muito ruim. Esse é válido, vai. Essa morte aí é válida até. Aí você tem aquela essência de Chuck e Tiffany mesmo, né? Que a gente tinha no filme anterior em A Noiva de Chuck. E aí começa toda essa questão de Glenn ou Glenda, né? Até porque ele não tem órgão genital e ele faz xixi. Como? Só Deus sabe. Aí você vê a Tiffany vendo a Jennifer Tilly, que era a Tiffany no filme anterior. Uma confusão, né, gente? E, gente, muito bizarro, os três bonecos sentados aí atrás do carro, como se estivesse tudo normal, impossível que os dois ali na frente não iriam ver nada. E o plano é transferir a alma da Tiffany pra Jennifer e do Chuck pro Redman. Gente, aí o filme já começa a ficar muito bizarro. Oh, sweetie, there's nothing to be scared of. Your daddy and I'll be right here. Não tem como a gente querer conquistar fãs novos do Chuck se esse é o primeiro filme que a pessoa vê na vida. A pessoa desiste na hora, né? Agora a gente tem essa coisa bizarra da inseminação artificial que eles querem fazer. Isso. É muito bizarro, meu Deus do céu. E daí o Chuck está escolhendo aí revistas pra bater uma. Onde que na franquia Brinquedo Assassino a gente ia imaginar que a gente ia ver o Chuck batendo uma. E ainda tem gente que leva esse filme a sério, meu Deus. Cheers. You know, I wasn't bullshitting when I told you I was a stupid bitch. Aí a gente tem essa cena épica do Chuck se masturbando aí, que meu Deus do céu. Não, gente, é sério, eu sinto vergonha. Get it, mini-me. É o cúmulo da bizarrice, né, gente? E a gente tem essa caída aí que é mais falsa que nota de R$3, né? Meu Deus do céu. Eu acho que esse foi o mais bizarro, porque não é possível, gente. Aí nitidamente você vê que são duas pessoas, né? Não é o Chuck, não é a Tiffany. Mas eu não vou reclamar disso, porque até na franquia, né, no Brinquedo Assassino, tinha uma pessoa, né, que fazia o Chuck, que era um anão. Eu não acho isso ruim. Eis que temos aí o pai e o filho dirigindo um carro. E de repente, olha quem aparece. A Britney. Uma fake Britney, né, gente? Porque não parece nem um pouco. E quando você imaginaria que você veria o Chuck matando Britney Spears? Essa daí foi uma morte que eu realmente gostei. Eu achei bem elaborada.
Tem um efeito legal, vai. Principalmente agora. E de repente o Chuck quer registrar esse momento. Meu Deus do céu. Eis que Jennifer Tilly acorda já grávida. Meu Deus do céu. Really got what? Good morning. Is this Ruth Bailey? Gente, eu acho demais essa The widow of robótica. Robert Bailey? Mrs. Bailey, my name Mas is eu não tô falando do lado negativo, não. Eu gosto mesmo. Até porque é o mesmo sistema utilizado desde o primeiro filme, né? Eis que vamos ter a morte do Redman aí agora. Que pra mim é a segunda melhor cena, depois do começo. Essa é uma boa morte também, vai. I'm leaving. It's accelerated. How accelerated? Gente, ela tá explicando que é uma gravidez acelerada, uma gravidez voodoo, que é mais rápida, não uma gravidez normal que dura 9 meses. Qual a lógica, meu Deus? E do nada, a gente tem aí a Jennifer Tilly com uma barrigona enorme em dias. É muito bizarro, muito bizarro. Gente, não tem sentido nenhum isso, meu Deus. Gina Gershon is fingering me. I don't want to be a killer. Oh, Linda, Glenn, whatever. I'm so proud of you. No matter what happens, we'll deal with it together. You won't be alone now. Agora a gente já tá entrando no ato final do filme, né? Onde logo menos eles vão tentar fazer um ritual para transferir a alma deles para as pessoas. Mais uma cena bizarra do andar dos bonecos. E descobrimos que não é a Tiffany que está aí. De repente é quem? Ninguém mais, ninguém menos que Glenn. Agora, como ele arrumou esse vestido, essa peruca e fez essa maquiagem em poucos minutos, fica o questionamento. Gente, é impressionante que é uma transformação de horas, porque ele tá até com a unha pintada, que aconteceu assim, ó, em 5 minutos. Com coisas que é improvável de ter na casa, né? Essa roupa, esse vestido de noiva, igual a mãe, a peruca. É muito tudo bizarro, assim. What did you do to him? Mas dá dó, tadinho. A gente vê que o personagem sofre por uma busca de identidade que nem ele sabe. Bom, eis que Jennifer já vai dar à luz. Foi uma gravidez de 9 meses em um dia. Sensacional, né? E o bebê nasce assim, facilmente, gente. Mas não é só um bebê, tem outro vindo aí. E facilmente também We're not done here yet. vem aí agora uma menina. Gente, é muito bizarro de como é mal feito. É mal feito, a gente não tem o que falar. É muito improvável tudo isso. É muita viagem. É isso que eu não gosto, é muita viagem. Tá rolando a maior confusão. E tudo isso pra quê? Pra agora o Chuck decidir que ele quer ficar no corpo de um boneco mesmo. That's it! There is a limit to how much I can take. I have everything I want. Ah, gente, mas fala sério, essa voz, essa dublagem do Brad Dourif é muito icônica, né? Multi-talented kid. This is who Não me. tem outra pessoa pra dublar o Chuck a não ser ele. I don't
Nobody leaves me. Nobody. Jennifer. E depois de toda essa confusão, a gente vai pra cena aí da Jennifer no hospital. I want my babies. I'm working on it, Jennifer, but you're not making it easy. E agora, a Tiffany não desistiu. Ela quer muito passar a alma dela pro corpo da Jennifer. E a gente tem essa cena épica aí, que é referência do Iluminado. Nitidamente dá pra perceber isso. I can't think of a thing to say. Nobody leaves me. Essa cena também que é bem épica do filme. E a gente tem aí a morte da Tiffany. Morte que não é morte, né? Porque ela conseguiu transferir a alma dela pra Jennifer. E agora a gente tem essa bizarrice de cena, que é o Glenn matando o Chuck. Gente, pelo amor de Deus. Não, essa cena agora é impagável. Let's go. Gente, eu não consigo aceitar isso. E agora ele coloca aí toda a sua raiva pra fora, né? Então ele corta todos os membros do Chuck e a cabeça dele. Bom, 5 anos depois, e a gente vê aí a Tiffany já no corpo da Jennifer Tilly, né? Que agora é Jennifer Tilly, só não é mais Tiffany. Glenn, he's an angel, an absolute. E a gente tem a única aparição possível da Glenda aí. Exactly what are you trying to say? E temos nossa Tiffany, né? Vivíssima aí. Vivíssima no corpo da Jennifer. Isso eu achei legal, ela ter conseguido passar a alma dela. E temos nosso querido Glenn Got her wish. She's a bright, shining star. em sua última aparição aí. Family. I've learnt a lot about myself. E é legal que eles fizeram as crianças ruivas, né? Por causa do Chuck. E a gente tem esse final aí que ficou em aberto pra sempre, porque nunca mais desenrolou essa história aí do Glenn. Enfim, esse foi nosso querido O Filho de Chuck. Bom, gente, vamos lá, o que eu tenho pra falar? Eu sigo com a mesma opinião, depois de ter reassistido, depois de tanto tempo assim. Eu acho que o Dom Mancini chutou o balde nesse filme, não souberam dosar na comédia. Eu acho que ficou muito exagerado. A gente sabe que os 3 primeiros filmes são puro terror, ele tentou entrar nessa vibe de terrir aí em A Noiva de Chuck, né? Que eu acho ok ainda, não acho ruim. E esse filme foi proposital sim, foi feito um terrir, tem uma linguagem irônica a todo momento, muita piadinha. E o propósito era esse, era ser engraçado, mas ser um terror também. Era isso que o diretor queria, era isso que ele entregou pra gente. Mas, gente, vocês já imaginaram se esse filme fosse sério? Sério que eu digo no segmento do terror mesmo, raiz. Foda que ia ser. Imagina o Glenn, o serial killer, assim, fudido mesmo, seguindo os passos do pai. Eu acho que certamente ele estaria presente aí nos outros filmes da franquia, porque assim, a gente teve a introdução desses novos personagens, que foi a Tiffany no filme passado e foi ele agora nesse filme. E por que a Tiffany continuou nos outros filmes da franquia e ele não? Porque nitidamente não foi um bom filme. A gente veio pela crítica e o Dom Mancini obviamente sacou isso, não tem como não sacar. E o Glenn ficou esquecido no churrasco. E eu sinto falta dessa coisa raiz de Chuck, sabe? Porque ele é muito icônico, antes dele não tinha nada. Então assim, vamos aguardar a estreia da série, né? Eu já gravei alguns vídeos dessa série, eu vou deixar tudo aqui embaixo, analisando o teaser, os personagens, as novas novidades que foram saindo aí. E vamos gravando ainda mais conforme for saindo coisas boas aí pra gente. Então é isso, muito obrigado quem tá assistindo aí, um grande abraço, valeu e até a próxima.